Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, sou gerente comercial na Debius e o assunto hoje é serviços de digitação. Será que isso ainda existe? Serviço de digitação profissional, muita empresa ainda precisa, muita empresa utiliza, mas é isso que a gente vai entender aqui um pouquinho com esse time de primeira que está aqui comigo. Vamos lá, hoje os participantes são... Olá, eu sou o Marcos, gerente de projetos da empresa Debius. Oi, eu sou a Regina, sou gerente de operação da área de gestão de dados da empresa Debius. E eu sou o Djalma, diretor da empresa Debius. Muito bem. O pessoal aqui é animado. Então, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo aqui descontraído. O Djalma elegeu aí uns assuntos para a gente ir conduzindo o nosso bate-papo aqui, né? E o bate-papo de hoje é sobre digitação. Então vamos lá, Djalma. Por onde a gente começa? Muito bem, muito bem. Você falou legal, né? Serviço de digitação. Muita gente fala, será que existe digitação? Quando nós vamos em alguma empresa, o pessoal às vezes pergunta, né? Quando nós apresentamos a empresa, e eles falam, mas tem digitação ainda? E tem, pessoal, tem muita digitação ainda, tá? Mas o que é digitação em si? Porque as pessoas confundem bastante. Às vezes o pessoal fala que acha que só o fato de você mexer no teclado é um serviço de digitação, e não necessariamente. Serviço de digitação é transcrição de dados, normalmente. Tá? Então você tem um serviço de digitação que você pega lá um cadastro e transcreve ele para uma base de dados para poder trabalhar isso, você transcreve cartões. Esse é o serviço de digitação pura. Mas tem algumas outras coisas que são agregadas a esse serviço de digitação, tá? Que você, por exemplo, que precisa de um pouco mais do que só a digitação. Então você tem alguns digitadores que às vezes precisa ter um perfil até um pouco mais analítico, né, com alguns trabalhos, né? Mas o serviço de digitação propriamente é transcrição de um dado, né, físico para uma área digital, tá? Esse é o serviço de digitação. E é um negócio interessante até, né? Porque estava aqui relembrando e dando uma olhada em algumas coisas sobre os periféricos que foram evoluindo com essa questão da digitação, né? Já faz tanto tempo que eu nem lembrava direito, né, de algumas coisas, né? Mas não tanto tempo assim, né? Porque, na verdade, nós temos equipamentos desde 1714, pessoal. A máquina de escrever, para quem não sabe, né, ela foi criada em 1714. E digo mais, para quem não conhece máquina de escrever, é uma maravilha tecnológica que une computador e impressora, né? Você digita, já sai. Já sai. Exatamente. E vou não falar pode mais errar. ainda. Não pode errar, né? Apesar que a máquina de digitação ela foi evoluindo também, né? Porque assim, passou um tempo, você tinha primeiro que você tinha um papelzinho que você colocava e ela apagava o texto quando você errava. Aquilo era legal. É isso mesmo, Regina, né? Esse daí. E depois, com o tempo, ela evoluiu tanto que você voltava a tecla para apagar e ela já tinha lá a teclinha que ela já pintava lá o pretinho de branco, sei lá, eu não lembro direito. Não é isso, ela tirava, porque era aquela da IBM que era por esfera. Então, ela colava a letrinha no papel, e quando você queria apagar, ela ia lá e tirava aquela letrinha e depois você colocava certa. Olha aí que legal, é isso mesmo. E já teve também uma eletrônica que você ligava até na tomada. Meu pai teve uma na época. Elétrica, que era uma revolução. A IBM de esfera. Ela tinha um problema, inclusive, porque a outra manual, ela era tão dura, né? Muitas vezes quando você ia fazer os cursos hoje, por exemplo, hoje você tem curso de informática, na época nós fazíamos curso de digitação, né? Datilografia. Boa, datilografia, isso mesmo, datilografia. Com 12 anos eu fiz meu curso de datilografia. Né? Era exigido, isso era um diferencial para você poder procurar emprego. Eu fiz meu curso de datilografia com 12 anos, né? Então faz tempo para danar. É médio, nem tanto, né? Mas vamos lá. mas olha só, eu estava dando uma olhada nos negócios, e aí a gente vai vendo que a digitação, ela, na verdade, ela tem muito tempo. Então, falei, 1714 foi criada a máquina de datilografia, foi tendo algumas evoluções, né? Que já existia lá um trabalho de digitação na época, provavelmente com jornais, que eles já
faziam, né? Já era datilografado. Teve um negócio interessante também, que o telex, ele era muito usado, era um trabalho de digitação muito usado para notícias, inclusive. O pessoal transferia notícias para os jornais, que também acabava, de alguma forma, sendo lá um serviço de digitação. Assim, você precisava de um operador de telex, mas que ele precisava, né, saber lá os códigos, poder fazer digitação também. Já era um meio de comunicação com relação a isso. E a coisa tipo, esse do telex era que nem um tradutor da linguagem normal para esses códigos, né? Não, mais ou menos, o telex não. Esse daí que você está falando era, acho que aquele de código Morse. Código Morse. Código Morse, que era muito usado na marinha, sabe, no exército. O telex não. O telex você redigia uma mensagem e você passava, só que era uma forma de você conseguir se comunicar com outro, né, com uma outra região, que não daria, você mandar uma carta ia demorar muito, entendeu? Então o telex era para isso, tá? Ah, entendi. Porque eu lembro que tinha aquele... Telegrama. Se não me engano, é uma profissão que tem até hoje, que é o datilógrafo de audiências. Sim. Que ele não digita a palavra inteira, ele digita alguns símbolos que é como se fosse sílabas, alguma coisa assim, né? Isso se chama... secretária fazia muito esse curso. Não era tacógrafo, alguma coisa assim? Não. Não, deve ser taquigrafia, porque o tacógrafo, eu acho que é um aparelho que vai no carro. Do carro, Era curso de taquigrafia, que você escrevia por símbolos. E aí, a cada símbolo, a pessoa era rápida para escrever. É isso aí. E foi tendo evoluções também, depois entrou a parte de cartões, né, na área de TI. Então, o pessoal, eles faziam leitura de dados através de cartões. Então, eles eram todos perfurados, né? Que era uma forma também de transferência de dados, tá? Trabalhei com cartão. Olha lá, né? Exatamente isso. Eu não cheguei a trabalhar com cartões, mas eu cheguei a fazer curso onde o pessoal ainda usava os cartões, mas eu não trabalhei propriamente. Aí veio o teclado, que é uma forma de inserção de dados também, que hoje, né? Então, nos anos de 1980, os bancos, principalmente, contratavam muitos digitadores. Então, 1980 a 1990 foi o ápice dessa profissão, né? Inclusive, você tinha lá o digitador, que era o início, aí você passava para programador, aí você passava para analista, então você ia crescendo. Mas era comum você começar como digitador. Eu trabalhei muito tempo como digitador. A Regina, não sei se chegou a trabalhar como digitadora também, Rê. Não, eu trabalhei com programação, mas na verdade nem era, né? Porque assim, para você fazer um programa, cada linha do programa era em um cartão. E às vezes você tinha programa, então você tinha uma perfuradora de cartão. Exatamente. Aí você tinha programas que tinham uma pilha desse tamanho de cartão. E às vezes você levava a pilha para a leitora de cartão e às vezes ela caía. Exatamente. Ou você colocava no lugar errado. Saía da ordem. Você tinha que botar tudo na ordem. Gente... Era uma loucura. E a carga horária do profissional eram 6 horas ou não? Não era. Eu não lembro, mas não era. Nem tinha regulamentação. Eu acho que nem tinha regulamento disso, porque eu trabalhei como digitador e às vezes nós tínhamos que virar à noite, né? E era normal. Não era limitado, né? Não. Mas assim, até falando da evolução dessa questão dos equipamentos, depois entrou o mouse também, que o mouse serve a um outro canal de digitação, e hoje você tem a digitalização através do OCR, que transforma os dados que você lê, normalmente impressos, né? Exatamente. Isso aí, você lê a imagem e consegue transformar em dados. Então isso é muito comum, por exemplo, para leituras de folha de cheques, né, de livros. Então você consegue, ou seja, por isso que muita gente às vezes fala, a tecnologia está tão avançada que fala: nossa, mas tem o serviço de digitação ainda? Tem. Por quê? Porque hoje tem uma deficiência muito grande nos leitores para letras manuais. Então, hoje não tem nenhuma ferramenta que ela seja tão eficiente que consiga transformar o manual em dados. É difícil. E mesmo esse leitor de digitalização em OCR, você precisa fazer uma revisão. Então, ele não garante 100%. Então é comum as empresas que trabalham com digitalização ter também uma equipe de digitação que complementa, porque você tem um papel amassado, uma letra borrada, a digitalização não consegue interpretar.
Então é bem legal. Então essa foi a evolução dos dados, né, dos equipamentos, né, para a digitação, que hoje é muito usado. Então a pergunta é, existe mercado? Existe. Sabe aqueles cupomzinhos que vocês vão lá quando vocês compram presente dos Dias dos Pais, no shopping, que tem um monte de cupons? Tudo aquilo, o que acontece? São preenchidos à mão e depois é digitado e transformado em informação para ser trabalhado. Por isso a importância do serviço de digitação, e existe ainda muito, tá? Legal. Bom. Uma coisa que você não falou, que também uma forma de armazenamento de dados que tinha, era a microfilmagem. Lembra? Ah, Que sim. Você gravava os dados tipo num plástico duro, não era? E aí arquivava aquilo, porque ele, num pedacinho assim, você conseguia gravar bastante, que era uma letrinha bem minusculinha que você não conseguia ler. Então você tinha que ter uma máquina de microfilmagem, você enfiava aquilo ali e aí aparecia na tela, como se fosse a tela de um computador. Mas era tudo manual, entendeu? Tudo manual, né? Digitava e gravava lá, né? Era isso aí, né? Era um tipo de armazenamento, né? Tá, legal, né? Bacana. Bom, e aí você tem uma coisa também na digitação, né, que a gente sempre fala bastante, né? O pessoal fala, mas digitação, como é que faz para você garantir que as informações não estejam erradas, né? Então isso é tratado, isso é chamado do quê? De consistência de dados. E essa questão da consistência de dados, existe algumas formas de você fazer isso. Por exemplo, tem trabalho, isso tudo depende da complexidade não, do que esse erro pode gerar. É sempre isso que tem que ser muito bem avaliado. Então, por exemplo, tem trabalhos que tem dupla digitação. Você fala, nossa, que loucura, o cara digita duas vezes. Né? Então, como que é feito? Existe uma equipe fazendo uma digitação aqui, depois uma outra equipe fazendo a digitação aqui, e depois lá na frente os dados se cruzam. Se tiver qualquer divergência, o programa ele vai apontar onde tem a divergência e você vai lá e corrige. Essa é uma forma de consistência de dados, né? Existe uma outra forma, que é a digitação de lotes, que o pessoal fala. O que ele faz? Sei lá, eu preciso digitar notas fiscais. Então eu separo um lote lá com 100 notas fiscais. E aí eu pego alguns campos que não pode ter falha de jeito nenhum. Por exemplo, valor, de repente CNPJ, data de vencimento. Eu pego alguns campos. E aí eu faço uma somatória daquilo e preencho um documento. Quando eu vou digitar isso é muito feito em bancos, pessoal, muito feito em bancos. Quando eu vou começar a digitar, eu digito tudo isso, eu digito essa capa de lote que nós chamamos no sistema. E a partir daí, quando eu faço a digitação, ele faz um comparativo para ver se a soma bate. A soma bateu, vai para frente. Se a soma não bater, procura-se o erro. Né? Então acaba sendo bacana. E tem algumas coisas também que são os controles, né, de CPF, CNPJ, CEP hoje, que também acaba fazendo um tipo de consistência lá. Então eu digito o CPF. Se ele estiver errado, ele fala, opa, esse CPF não existe. Né? E aí você consegue ir lá e corrigir. Então tem algumas ferramentas para minimizar a margem de erros, tá? Legal. Você comentou, né, de exemplo, digitação de nota fiscal, tudo mais, o cupom lá do shopping. Muita coisa, com o avanço da tecnologia, foi sendo informatizado e aí já acaba nem existindo muito esses documentos físicos, né? Isso, você acha que é um problema com isso faz diminuir o serviço de digitação ou não? Como que você enxerga isso? Não, eu enxergo que faz diminuir sim, diminui, né, sem dúvida nenhuma, porque você ganha performance, mas você não exclui ele 100%. Então, sei lá, a mesma coisa, pegar um exemplo aqui, as máquinas entraram para as máquinas de cortar cana. De primeiro você tinha milhares de pessoas na época da colheita da cana. Hoje você leva a máquina, mas você precisa das pessoas para operarem essa máquina, né? Então, na digitalização, por exemplo, com todo esse processo informático, você tem, de fato, assim, isso reduz, mas em muitos casos, que é o que eu falei, a digitalização, por exemplo, existem trabalhos, porque a digitalização ela não consegue garantir 100% do acerto. Então, eu acho que o digitador, né, vai ter ainda por muito tempo. Você tem uma outra questão ainda, pensando assim, em tempo. Hoje, a informática no Brasil, tudo bem, ela já tem aí, né,
um bom tempo, mas você tem muitas pessoas ainda, tem muitas regiões que são carentes, né? Você tem muitos idosos que ainda têm dificuldade com a parte da informática. E não só isso, você quer ver uma coisa interessante? Universidades. A gente fala, pô, o público é jovem, todo mundo mexe com celular, né? Mas existem muitos trabalhos que as universidades, na parte de cadastros, por exemplo, né, de coleta de informações dos alunos, pesquisas, eles acabam tendo muitas universidades, ela tem um resultado muito melhor no preenchimento no papel do que no preenchimento eletrônico. Então existe muito trabalho de universidade. Você quer ver uma outra coisa legal? Que nós falamos, hoje a digitalização ela já faz muito isso, tá? Também ajuda, mas provas, né? Quando é feito o pessoal preenche as provas, eles preenchem tudo à mão. Então hoje já tem ferramentas que você consegue digitalizar e transformar essas informações e poder tabular. Mas assim, muitos casos a digitalização, se a pessoa rasura a prova, se ela preenche, por exemplo, o quadradinho lá e for da mesma cor da caneta, então o quadradinho ele está em preto, ele vai e faz com uma cor preta, é comum o scanner se confundir um pouco. Então, de fato diminuiu, Henrique, né, o trabalho da digitação. Isso é fato, né? Mas ele não dá para falar que ele dizimou o digitador. Eu acho que tem muito trabalho ainda, muito trabalho, tá? É porque até no começo, lá na história da digitação, no início do bate-papo, quando você comenta, geralmente a pessoa começava como digitador, aí virava um analista, partia até para essa área mais de desenvolvimento de software, coisas de TI ali, porque, afinal de contas, quem tinha habilidade de escrever com as mãos era uma habilidade meio fora do normal, né, na época, né? E aí, hoje em dia, como basicamente todo mundo nasce com um computador na frente, né? Sabe digitar e até com uma certa prática consegue ter um desempenho rápido ali na digitação, a impressão que eu tenho é que o trabalho vai mudando, né? Assim, o perfil do usuário vai mudando, esse tipo de trabalho de digitação que é só transcrição de dado vai acabando, mas tem esse trabalho que nem você falou de atuar na falha da digitalização, né? Então envolve ali uma análise, né? Não é só uma digitação pura, né? É você conferir um documento de um lado, ver por que foi errado ali no outro e transcrever esse dado da maneira certa, né? Tem isso e tem outra coisa também, Henrique. Muitas vezes, para você adequar uma ferramenta a fazer a leitura do teu documento, às vezes não vale o investimento também, tá? Então existem esses casos. Às vezes é melhor você manter aquilo lá na digitação. Às vezes você não tem a demanda, né, que justifica um investimento na digitalização. Então isso também acontece muito. Às vezes você consegue compartilhar o horário de uma pessoa em fazer um pouco da digitação, de notas, sei lá, algo do tipo, e utilizar ele para estar ajudando com outras atividades também, tá? A questão de otimização de tempo do profissional, tá? E acaba sendo alguns serviços bem pontuais também, né, Djalmar? Sim. Esse negócio é importante. Até reservei um tópico para isso, né? Sobre a terceirização até da digitalização, né? Isso é legal, né? Da gente falar, tá? Bem bacana, tá? Tem umas dicas, não dicas, mas tem algumas coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Às vezes as pessoas acham que a digitação é só transcrição de dados, mas não é isso, né? Ela, na verdade, sim, você tem a questão da transcrição, mas você tem a questão do quê? De prestar atenção no que você está escrevendo. Imagina o seguinte, vamos imaginar uma coisa, você está digitando lá os dados do IBGE. Olha como a coisa pode mudar de figura. Se você, ao invés de colocar 1000, você colocar 1 milhão, ou colocar 10 mil, um zerinho a mais daquilo, aquilo pode mudar completamente a leitura de uma ação, né, para aquela pesquisa que está sendo feita, né, completamente. Então, a digitação, por isso que existem quando você trata como empresa, você tem que ver o impacto que o erro pode dar naquilo, tá? Então, por isso que as empresas de digitação, normalmente, eles buscam formas
para minimizar o erro, porque é um serviço manual. Então, por isso que eu falei, você vai digitar o CEP, ele vai trazer o endereço, você vai fazer uma consistência do CPF, você vai fazer consistência do CNPJ. Às vezes você digita o CNPJ, ele vai lá e pesquisa na Receita, né? Assim, ele pesquisa em algum banco de dados que você consegue trazer os dados da empresa. Então, quanto mais você puder minimizar, melhor. Então, o serviço de digitação é um serviço muito importante, porque o erro, ele pode gerar um prejuízo muito grande. Né, muito grande. Imagina, eu estou aqui na contabilidade, fazendo o lançamento das DARPs, para o meu cliente pagar, e eu coloco um zerinho a mais lá, um simples zerinho a mais, né? O quanto que aquilo não pode impactar, tá? Então, de fato, assim, serviço de digitação é algo que tem que ser feito por pessoas especializadas nisso. Não dá para passar, eu já ouvi essas histórias, mas quem faz digitação é uma meninada. Pode até ser uma meninada, mas é uma meninada qualificada. Assim como pode ser meninada, pode ser pessoas mais velhas, mas com certeza essas pessoas precisam ter qualificação. E um detalhe... Não, o que eu ia falar é o seguinte, se você tiver uma equipe para digitar e essa equipe não tiver habilidade para digitar, além das falhas do erro que eu falei, você pode levar muito tempo para fazer esse trabalho. Então é uma conta que às vezes a pessoa não faz, né? O que é mais interessante às vezes, né? Eu vou ter lá uma pessoa, um funcionário que vai ficar lá o dia inteiro para digitar 100 notas, ou eu posso ter, sei lá, uma empresa de digitação que o digitador profissional vai fazer isso aí em 2 horas. Porque tem uma diferença gigante, pessoal, gigante, o digitador profissional do digitador, a gente que digita normal, simples, né? Tá? Em relação a desempenho, né? Em relação a desempenho, né? Quando você comentou da meninada, né? Às vezes, assim, o digitador em si, ele pode até não ser experiente ali na transcrição de dados, né? Ter um índice de assertividade de digitação alto e tal. Mas quando você comentou sobre consistência lá de dados, né? Dupla verificação e tudo mais, isso tudo é uma expertise que não é o digitador que trata, né? Geralmente é alguém de fora que olha aquilo como um processo. Sim. Né? E ele dá um ar, ele faz a gestão desse processo de uma forma muito mais profissional, né? Para fazer essas consistências de dados e tudo mais, né? Acho que talvez aí seja uma grande diferença também entre ter um estagiário digitador e uma empresa de digitação, Sim. né? Eu acho que mais do que isso até, Henrique, na verdade, acho que a questão da empresa de digitação, ele tem esses olhos que você falou, os olhos de um processo. Tá? Então não é só ele tem que pensar nos erros que pode dar, onde que a gente ganha melhor performance. Por exemplo, você quer ver uma coisa maluca? A gente falou que o mouse que é uma forma de você entrar dados. O digitador odeia mouse. Por quê? Imagina só uma coisa, o digitador ele tá aqui, ó, digitando, olhando e digitando, metendo pau. Imagina o digitador, ele tem que parar para pegar um mouse. Isso quebra toda a produtividade. Então, põe um mouse na mão do digitador para vocês verem o que acontece. Ele odeia mouse. Né? Então, a questão não gosto mesmo. Né? Digitador é teclado. É sentar lá e mandar ver. É tão doido esse negócio, porque assim, existem. Né? Hoje eu não sei mais se ainda é utilizado, mas de primeiro, naquela década que eu falei para vocês, 1980, 1990, você tinha teclados que eram só alfanuméricos. Desculpa, só numéricos. Porque você tem o teclado que é alfanumérico e você tinha teclados só numéricos. Por quê? Porque era muito usado em banco, só para fazer lançamento de... o caixa do banco usa muito, né? Ele usa, mas assim, era um tecladinho pequenininho que você ficava lá só aqui, ó, só nos números, né? Eu lembro disso. Lembra? Era um periférico. Sim, né? Era só esse numérico que nós temos aqui hoje no nosso teclado, né, que foi incluído, e primeiro era só separado. Mas assim, existe ainda, né? Eu acredito que sim. Sim, existe. Esse separado existe. E assim, é feito algum teste com esse profissional antes de começar algum processo? É feita uma seleção? Sim. Né? Ele tem um teste de digitação que ele tem que fazer, que a gente vê o tempo e a qualidade da digitação. Exatamente. Se ele for trabalhar como digitador, ele tem que fazer esse teste. Sim, porque exatamente isso é importante, porque ele pode ser rápido e ter má qualidade, não serve de nada. E ele pode ter uma ótima qualidade, mas não ter produção também, é complicado. E tem um negócio muito legal também, uma dica não, algo que nós aprendemos aí nesses anos, né?
fazendo gestão de digitação. O digitador, ele começa, quando você começa num projeto, o digitador ele vai viciando os olhos e viciando lá a mãozinha dele. Por isso que hoje, quando é desenvolvido, quando vai fazer uma entrada de dados, a gente tenta pegar o documento e a mesma ordem que nós temos que digitar, a disposição que estão as informações no documento, a gente monta o sistema nessa mesma disposição. Por que isso? Porque o digitador ele vai viciando o olho dele. Então ele vai viciando o olho e ele vai digitando. Isso ele ganha muita rapidez, muita rapidez. Então é muito comum, durante o processo de desenvolvimento do digitador num determinado trabalho, a gente já pegou esses casos lá na empresa, dele começar digitando, sei lá, 900 documentos num dia, e um mês depois ele digitava mais de 2.000 documentos. Por quê? Porque ele vai viciando. Se habituando, né? Exatamente, né? Mas assim, se habituando lá com a disposição do documento, e vai... É meio aquele negócio, né? Quanto mais você lê, mais fácil você interpreta, mais rápido você acaba lendo, né? Mais ou menos isso. Legal. O digitador puramente. E é possível fazer a digitação dentro de um sistema do cliente, por exemplo, que a gente tem diversos sistemas no mercado. Isso é possível? Sim. Na verdade, esse o grande problema de você muitas vezes fazer a digitação na ferramenta de um cliente é dele não ter a visão do digitador, ele põe a visão do usuário ou a visão do que ele quer como resultado. Então, o que acontece muitas vezes é quando você... a performance de produção num sistema desenvolvido por uma empresa especializada em digitação e uma empresa que não seja especializada, né, no caso um cliente, que o negócio fim dele não é digitação, ele pode precisar de repente de 2 pessoas para fazer o trabalho de um digitador se utilizasse uma ferramenta adequada, entendeu? Então, por exemplo, o que a empresa muitas vezes a gente percebe no mercado? Que ele quer minimizar erros ao máximo. Então ele põe lá que quando a pessoa vai selecionar a cidade, ele tem que selecionar a cidade pelo mouse. Aí pega lá o digitador e vai colocando a cidade, né? E procura a cidadezinha, né? Ele pega o estado, seleciona o estado, né? E o digitador não é isso que ele quer. Você põe inconsistências. Então você põe lá que se ele escrever uma cidade ou um estado errado, ele vai apontar, isso aqui está errado, não existe. Opa, ele já não consegue pular para outro campo. Então, se puder ser se a digitação ela puder ser desenvolvida pela ferramenta da empresa que está sendo contratada, na maioria das vezes a performance é muito melhor, né? Fica mais barato para o cliente. E tem casos também que eles não têm muita lógica, sabe? A gente já pegou casos que, por exemplo, você digita todos os dados que você tem que digitar, e por último é o CPF. E aí o CPF estava errado, você perdia toda a digitação. Então, quer dizer, isso é ruim para o cliente, porque assim, a gente vai cobrar aquela digitação dele, porque ela foi feita, porém ele não vai ter o dado, porque aquele CPF estava errado e ele não deixou aquele documento ser incluído no sistema dele. Na verdade, essa é a questão do processo que nós falamos. Por exemplo, existe um campo-chave que é o CPF. De fato, existem empresas, então empresas não especializadas, às vezes eles não conseguem enxergar o tempo que leva a isso. Então imagina, a pessoa digitou o cadastro inteiro e lá no final ele vai digitar o CPF. Onde deveria ser o CPF se o CPF é um campo-chave? No início. No início. É o primeiro, mas nem e todo isso, mundo pessoal, pensa assim. Isso acaba sendo muito comum. Por quê? Porque às vezes a empresa ela não tem a visão do digitador, da produção, mas ela tem a visão do usuário, então ela não consegue visualizar isso, tá? É natural. Assim, até dentro dessa questão da agilidade da digitação que nós estávamos falando, e na melhora do processo, por exemplo, quando a empresa hoje ela desenvolve a ferramenta para digitação, a gente já busca algumas coisas que tem. Lembra? Eu comentei com vocês lá do CNPJ. Então você já digita o CNPJ, dependendo do caso, se você tiver atrelado a algum cadastro, né, hoje já tem robôs que conseguem buscar na internet, ele já traz toda a informação que está lá. Então você minimiza muitos erros com isso, muito, porque assim, eu digitei o CNPJ, ele já traz a razão social, já traz o endereço, às vezes já traz e-mail, o site do cliente. Isso tudo são formas de ganhar produtividade da digitação. Qualidade.
qualidade e reduzir o custo no cliente muitas vezes, né? É possível que muitas vezes esse caso a gente até consegue reduzir, tá? Então, assim, trazer CNPJ, CPF, tudo isso reduz bastante e ajuda, tá? Você quer ver uma outra coisa que a gente está falando de agilidade também, que é algo bem bacana, é trabalhar muitas vezes com 2 monitores. Hoje existe muito trabalho de você transcrever dados digitalizados. Então imagina, sei lá, você pega uma operadora, às vezes uma operadora de seguro ou uma operadora de convênios médicos, às vezes eles têm o corretor na ponta que digitaliza toda a documentação para mandar para a empresa para você poder fazer a digitação. Olha que legal, de primeiro o que você fazia? Você imprimia isso, então você tinha um problema de gasto de papel, de meio ambiente, putz, um inferno, né? Logística. O custo era muito mais alto. Hoje você coloca 2 monitores, né? Olha que bacana, você digitaliza, você consegue ir olhando as informações no monitor aqui e transcrevendo aqui, né? Então você tem uma baita economia, você tem agilidade. Então a tecnologia tem ajudado muito o setor de digitação, né? Muito, muito, muito. Ao passo que tem lá o que você falou, Henrique, você teve algumas otimizações que com certeza cortaram alguns empregos, tá? Mas você tem uma questão assim de meio ambiente que melhorou, você tem uma questão de agilidade que você conseguiu também através das ferramentas, e as pessoas foram se especializando, né? Tá? É isso. Mas assim, já sai um pouquinho daquela pura digitação, né? Você já tem uma digitação um pouco mais avançada hoje, talvez, no mercado, né? A necessidade do mercado, né, Djalma? Então, você tem o perfil, né? Você tem lá aquele digitador que é o pura transcrição de dados, mas às vezes você tem o digitador que ele dá uma olhada num contrato, né? Então ele busca alguns campos lá, então ele precisa ter um cuidado um pouco diferente. E acaba tá envolvido no trabalho de digitação ainda também, tá? Mas assim, você tem um perfil que tem que ser um pouco mais criterioso, né? Então, até na hora que as empresas vão contratar, é importante levantar muito bem qual é o tipo de trabalho que ele deseja. Para quê? Para que essa empresa que ele esteja contratando consiga selecionar muito bem o perfil para evitar falhas, evitar desgastes, evitar prejuízo, evitar um monte de coisa, tá? Isso é bem legal, tá? Então, aproveitar esse gancho, Djalma, como que a gente identifica que uma empresa presta um serviço profissional de digitação? O que é necessário para ter um serviço profissional de digitação? Porque você comentou alguns pontos aí bem interessantes, né? Tem a questão de olhar o processo de uma forma gerencial, da consistência de dados, tem a infraestrutura, né, de ter 2 monitores, ter um sistema adequado. Sim. Né? Então, assim, o que eu acredito para você selecionar uma empresa, bom, acho que uma das coisas é você pegar algumas referências sempre, né? Então, vai tentar saber onde que essa empresa já prestou serviços, como é que foi, tenta buscar algumas informações. Acho que isso, para qualquer tipo de contratação, nós temos que fazer isso. Mas a outra é você até conhecer a infraestrutura, sabe? É conhecer os profissionais que estão com ele, né? Então, assim, esses profissionais são digitadores. É claro que você não vai ficar perguntando para um para outro, né? Mas assim, e conhecer fisicamente a estrutura dessa empresa para saber se é respeitado. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Hoje existe um problema muito sério, o digitador ele fica lá. Você tem um grande problema hoje chamado tendinite. Essa tendinite, existe uma norma chamada NR17, que você tem uma série de regulamentações que você tem que seguir. Cadeira, ela tem que ter ajuste de altura, tem que ter ajuste de braço, tem que ter um encosto. Você tem a mesa que tem que ter uma altura padrão, tá? Você tem a distância, né? Por quê? Para que o seu braço fique numa posição adequada. Você tem o pé de mouse, que essa norma ela pede para que você tenha uma almofadinha aqui de descanso. Então, assim, existe uma série de regulamentações, de normas, para que você faça um trabalho legal. Então, o que eu acho que é bacana quando você vai contratar é saber, bom, essa empresa que eu estou querendo contratar é uma empresa de digitação mesmo? Né? Porque nós já vimos algumas coisas engraçadas. Nós já vimos empresa de jardinagem prestando serviço de digitação. Imagina o que saiu, né, nisso, né? Já vimos. Então, eu acho que não é só avaliar o preço, tá? Porque, é claro, o preço é extremamente importante. Mas o que nós temos que ver, sabe, já ouviram aquela história do barato sai caro? Sim. Né? Então, às vezes, um mau dimensionamento, um volume muito errado de informações, putz, você está
você está perdido. Então, conheça a empresa e vê se essa empresa tem processos. Tá? Se essa empresa tiver processos, eu acho que a chance de você, das suas expectativas serem atingidas ou talvez até superadas, isso é legal. Tá? Assim, você tem uma chance muito grande, tá? Com isso daí. E até com base nisso um pouco, Henrique, puxando o gancho aí, vale a pena uma empresa terceirizar a digitação ou não? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? Assim como outras áreas também, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que se você tiver um volume, independe se é volume grande ou não, mas existe algumas questões, empresas especializadas em digitação, muitas delas conseguem te atender sob demanda. Então vamos imaginar o seguinte, existem casos que você tem uma demanda, vamos pegar faculdade, um exemplo de faculdade. Faculdade você tem períodos sazonais de cadastros, né, de pesquisas. Então, imagina a faculdade manter uma equipe de digitadores com infraestrutura, computador, espaço mesmo, gerente para gerenciar isso, sabe, alguém especializado. Quanto isso não vai custar para, às vezes, trabalhar alguns meses no ano, tá? Ele contratando uma empresa de digitação hoje, você pode trabalhar por sazonalidade, você pode trabalhar por... Assim, existem vários formatos das empresas cobrarem por esse serviço. Ele pode cobrar por alocação de profissional, ele pode cobrar por digitação de registro, ele pode cobrar por caractere, tá? Então, eu acho que acaba sendo um negócio muito bacana. Então, quando a empresa ela vai contratar uma empresa, talvez até saber dessa disponibilidade da infraestrutura. Você tem infraestrutura para me contratar de forma adequada? Por exemplo, nós já vimos casos também de empresa, alguns setores, eles tinham analistas, por exemplo, energia. Né? Às vezes eles tinham analistas que deveriam estar simplesmente fazendo análise das contas de energia, porque é um serviço que o pessoal vende, e que isso acaba se tornando muito caro. Às vezes, você terceirizar esse trabalho de digitação, às vezes acaba sendo muito mais interessante, porque você vai contratar uma empresa especializada, vai criar um processo e você vai utilizar melhor o teu recurso, que é o analista, né? E não utilizar o analista para fazer digitação, porque são custos diferentes, são expectativas profissionais diferentes, são formações diferentes, né? Então, o terceirizar a digitação, eu acho que pode-se ter muitos ganhos, né, nessa terceirização, né, em relação a processos, agilidade, a enriquecimento de dados também, que você pode até ter através disso, tá? Então, é uma área bacana e que tem mercado sim. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar, justamente por isso, de achar que a digitação é um serviço que qualquer um pode fazer, mas na hora que você começa a ver os processos, né, você consegue tirar muito. Eu vou contar um exemplo aqui, até para enriquecer nisso. Uma vez, nós atendemos uma empresa, que era uma indústria na área farmacêutica, onde todos os eventos que eles participavam, eles digitavam numa planilha os dados das pessoas que tinham participado daqueles eventos, tá? E aí eles digitavam numa, depois eles digitavam em outra, depois eles ficavam fazendo cruzamento, era uma loucura para aquilo, né? A hora que nós olhamos aquele trabalho, a gente foi lá discutir com eles, né? E tentar levar sugestões. E aí o que nós fizemos? De fato, a gente montou uma ferramenta, né, lá junto, né, a gente conseguiu identificar isso, por isso que eu falo tanto dos processos, e tudo aí foi se montado um banco de dados gigante, onde o profissional que já tinha cadastro, você não precisava digitar todos os dados dele de novo, você digitava lá o CRM dele e já trazia os dados dele, você só fazia a atualização. A partir daí, você já conseguia fazer os cruzamentos dos eventos que ele tinha participado, e a partir dali você já conseguia identificar o perfil desses médicos que visitavam essas feiras, e aí você já começava a ter tratativas diferentes. A partir desses cadastros, você já conseguiu fazer uma divisão por um mapa para que os representantes, porque você tinha o endereço deles, então você conseguiu otimizar a agenda dos representantes para fazer a visita para esses médicos. Ou seja, você ganhou um baita tempo. Onde que isso foi visto? O trabalho de digitação se tornou uma criação de inteligência de dados ali, né? Sim. Justamente. Né? Então eu acho que isso vem por trás, Henrique, na verdade esse exemplo eu quis até dar, de você selecionar uma empresa, né? Porque você tem empresa só de digitação e você tem empresa de gestão de dados, que tudo assim envolve, né? Envolve digitação, envolve alguns outros trabalhos, mas como ela pode agregar
no seu negócio, a digitação. Então, ajudar no desenvolvimento do processo. Igual a gente tem cliente que ele não faz nem ideia do que ele pode fazer para otimizar o processo dele. E aí, quando a gente avalia, é trabalho de digitação que a gente faz. Mas quando a gente começa a ver o processo dele, a gente consegue ajudá-lo. E eles ficam assim, super agradecidos, né? Que é alguns casos que a gente tem. Porque eles falam, putz, eles nem tinham pensado naquilo. Na verdade, você começa a avaliar. Eu acho que como as empresas de digitação, muitas vezes eles pegam vários negócios, né? E se você tiver uma infra adequada para olhar esses negócios, você acaba tendo muitas coisas heterogêneas e aí você consegue agregar negócios para cá e para lá, entendeu? Então você consegue contribuir através da digitação, você consegue contribuir muito nos processos com os seus clientes, tá? E aí, muitas vezes, essa área, por incrível que pareça, nós já tivemos experiências onde a área de digitação, ela nem se tornou um custo, mas ela se tornou um investimento, com as melhorias que através dela podem ser trazidas, entendeu? Né? Então, a digitação tem sim potencial, tem mercado, né? Basta os clientes conseguirem enxergar isso. Tá. Isso aí, legal. E acho que até nessa última fala da Regina e complementando com esse case que você colocou, Djalma, dos eventos, muitas vezes é uma percepção que eu tenho que você, só depois que você pega o trabalho, passa a entender qual é o processo por trás daquele trabalho que você consegue promover melhorias também, né? Sim. Então, imagino que seja muito natural, um simples trabalho de digitação evolui para um trabalho muito mais complexo, porque ele passa a gerar muito mais valor, né, pro cliente do que ele veio com uma expectativa e saiu com um resultado melhor do que o esperado, né? Exatamente. Mas só com a mão na massa que consegue saber isso, né? Com a mão na massa e com a experiência. Você quer ver uma coisa, você até de campanha, uma coisa extremamente simples. Cartão de visita. Você fala, o que eu consigo extrair desse cartão de visita, né? Aqui, para os meus clientes. Então, nós fizemos muitos trabalhos para digitação de cartões de visitas para bancos, para indústrias. Cartão de visita simples, né? De lá você consegue tirar o sexo da pessoa. Então você consegue muitas vezes utilizar esses dados para fazer campanha Dia das Mães, Dia da Mulher, e aí vai, né? E até para conhecer muitas vezes qual que é o teu público, sei lá, pensando num banco, será que o meu público é mais masculino, feminino, né? Então, demográfico, né? Como que é? Informações de demografia, né? Você consegue justamente isso também. Você consegue até saber se as pessoas que são como que as pessoas estão distribuídas regionalmente, tá? Então, assim, de um simples cartão. Então, dependendo do que você tem lá, a gente consegue agregar isso para essas empresas que contratam. Eu acho que isso é uma diferença. Eu vou simplesmente fazer uma transcrição de dados ou eu vou ajudar esse meu cliente com a parte da gestão dos dados dele, tá? Isso eu entendo que seja um valor agregado. Por isso que muitas vezes os clientes, eles conseguem visualizar que a digitação não é um custo, mas sim, é um investimento, né? É um investimento, porque de lá, às vezes, o custo que você teve na teoria, lá com a digitação, você recuperou muito isso. Imagina num shopping, quando você faz a promoção lá, né, do Dia dos Namorados e ele preenche lá o cupomzinho. Quantas informações você não tira daquilo? Tá? E quem faz isso? É a empresa de digitação. Tá? Então, tem bastante coisa, é bem legal, né? E isso, né? Eu acho que o terceirizar a digitação, você tem isso, você tem redução com gasto com equipe, você tem otimização de processos muitas vezes, você tem essa questão dessa flexibilização por volume, o que reduz muito, isso é um negócio muito bacana, as empresas adoram, porque às vezes não é aquele negócio fim, você tem períodos no mês, ou você tem períodos no ano que você tem uma demanda grande, tá? E putz, o teu custo vai lá para baixo, tá? Então, legal. Olha, surpresa, hein? Dá pra... Tem muito pano pra manga aí, serviço de digitação. Tem. Né? A gente acha que é uma coisa que é tão simples, tão
entre aspas, ultrapassada, né? Porque fala, poxa, digitação remete à máquina de escrever, a uma pessoa que está só digitando, né? Sim, Quanta sim. inteligência envolvida não é possível, né? Não, e você sabe que é legal isso que você falou, Muita Henrique. Quando você inteligência. fala de digitação, você fala de remete muitas vezes a quem a digitação. Isso é muito comum também, né? Lembra que eu usei num determinado momento aqui que fala, mas tem uns meninos lá para digitar, né? Hoje, assim, o sindicato, você tem a categoria de digitador, você tem as leis todas que regem. Isso lá em 1980 não era como é hoje. Né? Realmente não era. O digitador trabalha 6 horas, tem uma série de benefícios, o digitador. Né? Você tem uma série de normas, que é o que eu falei, a NR17, uma série de normas que você tem que seguir para respeitar a parte física desse teu digitador. Ele é um profissional que demanda, sabe? Imagina você ficar 6 horas lá na frente de um computador digitando. Então você trabalha 50 minutos, descansa 10, trabalha mais 50, descansa 10. Isso é fundamental, ele ter esse descanso. E quando você falou, eu acho que para muita gente remete àquela questão. Não, você tem lá os meninos que fazem aquele trabalho de digitação para a escola, que é o que o pessoal acha que é o digitador. Não tem nada a ver. Isso, nada a ver. Né? O digitador profissional é outra pegada. É só você colocar um digitador profissional perto de um digitador normal. Amador. Né? Amador. Exatamente. Você vai ver sair fumaça, né, daquele tecladinho dele lá. Legal. Não, bacana. Acho que a gente pode até estender esse papo aqui, de repente a gente segmentar, né? Trazer alguns cases aí que eu achei bem legal esse que você falou do evento, de como que era a consistência de dados nesse caso, os cruzamentos possíveis, né? A gente trazer aqui, de repente, para segmentos por tipos de trabalho de digitação, né? Se aprofundar mais nesse sentido, né? Acho que otimização de processo também, que eu acho que isso que agrega bastante. Para o cliente. Legal. O cases não faltam. Isso aí. Vou trazer para você, tá? Sim. Não, bacana. Muitos. Bom, acho que a gente já papeou bastante aqui, né? Vamos guardar um pouquinho para os próximos vídeos, né? Senão a gente fica horas aqui. Mas legal, foi muito proveitoso. Obrigado a todos, né? Legal, Henrique. Obrigado você também. Foi joia. Show de bola. Obrigada. Muito bom. Você também. Isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente aprendeu mais sobre serviços de digitação profissional, né? Então, se você achou legal esse vídeo, parece que faz sentido para alguém que você conhece, compartilha, né? Comenta aqui também, mostra. A gente quer saber, né? Se você está gostando do conteúdo, se não tá. E é isso, né? Até o próximo vídeo.